Nessa semana tá estreando uma continuação um tanto quanto tardia, né? Tá estreando Zumbilândia 2, ou melhor dizendo, Zumbilândia Atire Duas Vezes. É um filme que acho que é de 2009, né? O primeiro deve ser 2009, 2010 por aí. E agora, depois de muitos anos, estão lançando o segundo dele. Mas será que a gente ainda precisa de um Zumbilândia 2? A gente vai discutir isso nesse vídeo aqui. Caneta para discando como se eu fosse um jornalista. O jornalista que sou. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. O seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E também gostaria de convidar você a clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. Então, basicamente, o filme mostra a continuação do que aconteceu com aqueles 4 sobreviventes do apocalipse zumbi, né? Que são interpretados pelo Woody Harrelson, pelo Jesse Eisenberg, pela Emma Stone e a Abigail Breslin, né, que são os 4 sobreviventes do primeiro filme. E eles continuam aí sua jornada dentro dos Estados Unidos, enfrentando os zumbis que estão ficando cada vez mais poderosos, estão ficando cada vez mais espertos também. E agora eles estão parados na Casa Branca, onde, né, todo mundo conhece a Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos vive. E lá eles acabam se encontrando com outros personagens que acabam se juntando a eles nessa jornada, como um cara, um hippie que se apaixona pelo personagem da Abigail Breslin, ou por uma menina loira meio burra, né? Meio não, bastante burra, que acaba se juntando com o personagem do Jesse Eisenberg, que briga com o personagem da Emma Stone, e o personagem do Woody Harrelson continua sendo o mesmo de sempre. Então não vou falar nome de personagem, porque são nomes em inglês, eu não sei falar, então vocês sabem de quem se trata. Se você assistiu o Zumbilândia, você sabe quem é. E o que faz o filme sair do lugar é quando a personagem da Abigail Breslin conhece esse cara hippie e ela vai embora, ela deixa o grupo, então eles precisam atravessar os Estados Unidos para conseguir encontrá-la antes que os zumbis mais espertos, os zumbis mais rápidos que estão se espalhando pelo lugar, né, por todos os Estados Unidos, acabam encontrando com ela e matando ela. Então o filme, na verdade, é um road movie. Os pontos fortes desse filme são os mesmos pontos fortes que a gente encontrou no primeiro Zumbilândia. O Woody Harrelson, né, que é tipo líder da gangue, ele continua se divertindo pra caramba, parece que esse é o tipo de filme que ele faz pra se aliviar, né, porque ele sempre gosta de fazer filme dramático. Ele não é tão visto em comédias, e aqui ele se solta, ele parece estar se divertindo o tempo inteiro, e é, com certeza, o melhor personagem deste filme, da série, né, dos dois filmes. O Jesse Eisenberg continua fazendo o papel, parece que pra mim toda vez ele tá interpretando o Mark Zuckerberg agora, todo o papel dele é o Mark Zuckerberg, mas ele continua também se divertindo lá. A Emma Stone ganhou um Oscar, né, entre um primeiro e o segundo filme, e quem tá aparecendo menos é a Abigail Breslin, que era tida como uma criança prodígio no começo desse projeto, porque ela tinha sido indicada ao Oscar pelo Pequena Miss Sunshine, e agora que ela se tornou uma adolescente quase adulta, as pessoas deixaram ela meio de lado porque ela não estourou como se esperava. Então esse filme meio que deixa isso à mostra, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. O diretor deste filme, que é o mesmo diretor do primeiro filme, ele continua tendo aí seus arroubos narrativos, né, porque ele continua sendo bem inteligente nas suas escolhas de direção, e aqui, especialmente nesse filme, tem uma cena que tem falsos cortes, que ela parece ser uma cena toda filmada de uma vez só, que envolve o personagem do Luke Wilson, que é o personagem que faz uma espécie de espelho do personagem do Woody Harrelson. Então tem toda uma cena que acontece com esses personagens todos, que envolve todos os personagens, na verdade, tirando a Abigail Breslin, que tá sumida. Então essa cena, ela é uma cena muito bem construída, porque ela dá aquela sensação de empolgação na gente. Acontece que, como eu falei, esse filme é uma continuação tardia. Então sempre parece que ele é um filme datado, é um filme que tem um humor datado. É a mesma coisa que se de repente eu quisesse fazer uma continuação de Todo Mundo em Pânico usando o mesmo humor que se usava no meio dos anos 2000. O humor, como tudo na vida, evolui, e esse filme parece que ele continua preso em 2009, 2010, continua com o mesmo estilo de humor. Logicamente vai ter quem se agrade com isso. Muita gente gosta de Zumbilândia, não é à toa que tem aí uma segunda parte desse filme. Mas ainda assim, hoje, notando, você vê que é um filme que acaba tendo, na verdade, um humor bastante datado. É um filme que poderia muito bem não ter sido feito porque não teria necessidade. O primeiro Zumbilândia faz parte de uma época, né? Ele pegou lá aquela época de 2009, 2010 em que esse estilo de humor
que mistura gêneros, vamos dizer assim, estava muito em voga. Parece, né, tudo isso só acontece por conta do roteiro desse filme, que parece ter parado lá em 2009, 2010, porque tem algumas piadas que, no mínimo, a gente pode chamar de datadas. Porque tem algumas coisas ali que usa estereótipo, como o estereótipo tipo da loira burra, né, que é bem explicitado aqui, então eles tentam fazer graça com isso e às vezes funciona e às vezes não. E talvez o que pra mim é o principal defeito desse filme é que eles deixaram a Abigail Breslin escondida nesse filme. Ela aparece no começo e no final do filme só. Porque ela, que era tida como uma grande promessa do cinema, acabou não estourando da forma como os produtores de Hollywood queriam. E quando eles fizeram o segundo filme, falaram, deixa ela de canto ali porque tem gente mais importante pra dar foco. Infelizmente, isso não é muito certo com a atriz, não é certo com a personagem, também é uma injustiça com ela, porque ela é uma boa atriz, continua uma boa atriz, né, na verdade, então ela poderia ter muito mais espaço nesse filme. Então, resumindo, né, a nossa opinião sobre esse filme, basicamente ele tem um roteiro datado, um roteiro que tem piadas antigas, que às vezes funciona, às vezes não funciona, arranca umas risadas de vez em quando, principalmente na sua cena final. Parece que a cena final do filme faz com que tudo seja validado, né, porque volta lá para a época da primeira produção do filme, faz uma piada recorrente, que só quem assistiu o primeiro Zumbilândia sabe do que se trata, e acaba salvando o filme de ser um tanto quanto medíocre. No fim das contas, né, colocando tudo na balança, ele é um filme morno, é um filme que, como eu falei, tem graça em alguns momentos, outros tenta fazer a gente induzir a essa risada, a gente até acaba dando umas risadas meio nervosas. O filme continua apostando no gore, continua forte, né, explícito no que diz respeito à sua violência, e isso pode fazer com que muitas pessoas continuem idolatrando o Zumbilândia, o que não é ruim. O Zumbilândia, primeiro filme, não é ruim, o segundo também não é. Só que hoje, assistindo essa segunda parte, a gente meio que se pergunta se era necessário mesmo fazer uma segunda parte. A gente não pediu, mas tá aí, a gente assistiu, e é por isso que recebe a nota 8. Bom, então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente agradece a sua audiência e se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes, séries da Netflix, do cinema, falar sobre entretenimento e cultura pop. A gente se vê aqui então, tchau pra você e até logo.